Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Quem escreveu esse salmo? Hã? Davi. O rei Davi. Davi. O rei Davi escreveu o Salmo 23. Davi, ele foi o maior rei de Israel. E ele era um homem, segundo o Espírito Santo dá testemunho dele no livro de Atos, e Deus diz, achei um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, antes de ser o grande rei que ele foi, qual era a profissão dele? Pastor de Ele era um pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas do pai dele. Então, nesse salmo, nós poderíamos dizer que não é só o salmo de Davi, mas é o salmo da ovelhinha, e ela olhando, e gostaria que vocês pudessem ver esse salmo sob essa perspectiva também, é uma ovelhinha frágil, que requer muitos cuidados. E essa ovelhinha agora, ela olha para o seu pastor, o seu grande pastor. Não foi por acaso que esse homem vai receber esse testemunho lá no Novo Testamento. O próprio Deus, ele não se contém. E Deus fala, achei um homem segundo o meu coração. De pouquíssimos, Deus pode dar esse testemunho, que fará toda a minha vontade. Então aqui nós veremos essa ovelhinha débil, cheia de necessidades. Ela vai estar olhando para o seu pastor. E ela vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma outra versão diz, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se os irmãos prestarem atenção nesse salmo, até aqui, ele vai estar usando o pronome na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele vai falar ele. Ele me faz repousar. Ele me leva. Ele me refrigera a alma. Agora, a partir de agora, depois de um tempo, essa ovelhinha estando diante do seu pastor, ele vai mudar esse pronome. Ele vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Já mudou, agora não é mais ele. Como esse cântico aqui, né, que cantávamos. Ele falou assim, a ti, mudou o pronome. Então ele vai falar, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Tu unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora vamos ver a perspectiva do pastor. Abram comigo em João capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10. E vamos ver o pastor de Davi, a perspectiva desse pastor, a perspectiva do nosso pastor. O nosso pastor, o sumo pastor, o supremo pastor. Aqui no Evangelho de João, ele vai dizer assim, a partir do versículo 11, eu sou o bom pastor. Essas palavras elas coadunam, né, com as palavras de Davi. Davi falou assim, o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí o Senhor Jesus vem a essa terra. Que dia glorioso que não foi isso, né, irmãos? Uhum. Quando ele se levanta no meio do povo, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Ele falou alto, mais alto que eu estou falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Até aqui está bom. Nós lemos quantos versículos? Nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Quantas vezes a palavra ovelhas aparece? Você viu? Você viu o Senhor Jesus repetindo essa palavra aqui? Sim. Em 6 versículos, ela aparece 7 vezes. Por que isso?
Isso não é algo comum, a não ser que quando, por exemplo, você tem algo muito forte no seu coração, e aí isso é tão forte no seu coração que você fica repetindo isso toda vez. Eu esqueci de contar para vocês que nós temos uma netinha de 2 meses, vai fazer 3 meses. Então, se for alguma coisa muito forte no seu coração, e a nossa netinha, Sofia, eu acho que ela já está começando a querer falar. Mas se não for algo muito forte no nosso coração, e eu estou morrendo de saudade dela, já tem quase 2 horas que eu não a vejo. Tem quase 2 horas. Tá vendo? Essa questão das ovelhas, do relacionamento do bom pastor, que é Cristo, com as suas ovelhas, estava tão forte no coração do Senhor, muito mais do que pela nossa querida Sofia. Que ele, em 5 versículos, ele vai usar essa palavra ovelhas por 6 vezes. Vocês sabiam que na palavra de Deus, por mais ou menos 500 vezes, essa palavra, ou ovelha, ou ovelhas, aparecerá, ligando-nos. Essa palavra vai ligar-nos a Deus, como nós sendo as ovelhas do Senhor. Mais ou menos 500 vezes vai aparecer essa palavra, ovelha, ovelhas, colocando-nos na posição de ovelhas do Senhor. Por que isso? Por que você acha? Por que Deus não escolheu o gato? Por que não o cachorro? Por que Deus não nos escolheu como leões? Ou como qualquer outro animal? Por que as ovelhas? Eu perguntei isso uma vez para os irmãos. E uma querida irmã, já idosa. E ela respondeu com toda sinceridade. Ela disse assim: irmão, por que a ovelha? Porque ele nos compara com as ovelhas? É porque a ovelha é um animal tão bonitinho, um animal tão bom. Um servo de Deus chamado Lance Lambert, que já partiu para estar com o Senhor, ele disse assim que talvez não tenha outro animal tão estúpido quanto a ovelha. Por que o Senhor escolheu esse bichinho para nos comparar com ele? É claro, todos concordemos com a palavra de Deus, que nós somos ovelhas do Senhor. Se você ler em Romanos capítulo 5, ali Paulo vai dar 4 definições das ovelhas do Senhor. Ele vai falar, vai nos apresentar como fracos, como ímpios, como pecadores e como inimigos. Olha para você ver as características dessas ovelhinhas, das ovelhas do Senhor. Posso falar aqui? Pode. A ovelha é obediente, eu sou pastor, então tem obediência. Ela tem, algo positivo. Mas eu vou compartilhar, sim, ela tem algumas características, por incrível que pareça. Características neutras, características negativas, e ela também tem características positivas. Uma das características positivas, que nós não vamos entrar muito hoje, é a questão do ouvido. Ela tem um ouvido excelente. Se ela tiver, você pode entrar no Google. Ela está lá embaixo, está lá no pasto, lá embaixo. Aí você chega, ou o pastor chega, e o pastor desenvolve com ela um linguajar especial. Pode ser qualquer coisa. Eu criei ovelhas lá em Minas. Então, para chamá-las, eu usei a palavra bito. Você sabe o que significa bito? Significa nada. Bito. Eu chegava assim na cerca e falava assim, Bito! 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 E aí elas de longe, elas levantavam a cabecinha. E sabe o que elas falavam? Foi, Léo! 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 E vinham todas correndo onde eu estava. Ela tem um ouvido excelente. Essa é uma característica positiva. Irmãos, qualquer um de nós aqui, do menor ao maior, é capaz de ter um ouvido que ouve o Senhor. Essa é uma característica positiva. Irmão, talvez um outro dia eu compartilhe outras características positivas, mas no meu coração está a compartilhar algumas características negativas das ovelhinhas como um animal. E talvez a gente possa ver um paralelo com a nossa própria vida. Mas não apenas, eu não vou deixá-lo só na parte negativa. É claro que pela ajuda de Deus e a instrução da palavra de Deus, nós não vamos ficar sem esperança. Então vamos ver algumas características negativas que a ovelha naturalmente tem. A primeira delas, que eu anotei aqui, é que a ovelha, e antes de entrar nas características negativas,
apenas como informação, a ovelha ela tem um estômago e 4 compartimentos. Ela não tem 4 estômagos, como alguns dizem. Ela tem um estômago e 4 compartimentos. Retículo, rumen, omaso e abomaso. Ela é um ruminante. Então ela come, passa para cá. Depois deita, rumina, pega aqui e passa para cá. Come, vem para cá. E aí esse aqui joga para cá, esse aqui joga para cá. Come. Aí esse joga para cá. E ela vai assim o dia inteiro. Ela come de 7 a 8 horas por dia. De 7 a 8 horas por dia. A ovelha, a primeira característica negativa de uma ovelha, ela tem 7,5 graus de miopia. Qual que é o seu grau de... Você sabe? 3. 3. Alguém aqui tem mais de 3 graus aí? Quanto, irmã? 4. Ixi, ó. Quem dá mais, quem dá Quase mais. quem dá 5. mais, Se quem tirar dá o... mais, Tira o óculos aí. Vê o que você vai ver aqui. O que você vê aqui, se tirar o óculos? Vê perfeito ou mais um vulto? 7 graus... 7,5 graus de miopia. A ovelha não enxerga bem. Por isso que você tem que ficar muito atento no pasto. O pastor tem que fazer esse trabalho muito bem, porque se a ovelha, se ela vira uma cascavel enrolada, ela não vai saber se aquilo ali é uma cascavel, se é um toco, se é alguma coisa de comer, se é uma botina, o que é. Então ela vai chegando perto. Ela vai chegar bem perto. Ela vai chegar bem perto e a cascavel morde ela. 7,5 graus de miopia. A ovelha, irmãos, ela tem vista curta. Não é assim com o povo de Deus? Falta-nos visão espiritual para vermos como o Senhor fez. Eu vou ler para você, para não te deixar desesperançado, eu vou ler para você o remédio que o Senhor teve para uma das suas igrejas lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha muitas coisas boas em si mesma. E ela foi comendada pelo Senhor. Mas aí o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, o Senhor diz assim para essa igreja de Laodiceia. Pois dizes, no versículo 17, 3,17. Pois dizes, aqui está a medida que a igreja de Laodiceia tinha de si mesma. É assim que a igreja de Laodiceia olhava para si mesma e se descrevia. Se você perguntasse para a igreja de Laodiceia, como é que descreva-se a si mesma para mim? Ela diria assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós, como ovelhas do Senhor, aqui está o primeiro ponto, Juarez, nós precisamos constantemente de termos nos nossos olhos 1, 2 ou 3 gotinhas do colírio do Senhor. Consultei há pouco mais a minha esposa. Eu não sei o que está acontecendo conosco. Mas a gente não tinha nada disso, nossa vista era boa. O que está acontecendo? A gente está ficando velho e toda vez que volta lá ele aumenta o grau. Agora me deu um colírio para pingar o dia todo. Para ajudar na minha visão. Nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos do colírio celestial pingado em nossos olhos. Muitos de nós achamos que estamos vendo com clareza, mas nós não estamos vendo com clareza. E nós podemos, sim, ver com clareza. Nós não precisamos ser enganados na nossa visão. Mas como ovelhas do Senhor, como nós temos tantas vezes caído nesse problema aqui. Achamos que vemos, mas não vemos. Eu tenho visto homens que amam a Deus, homens sérios com Deus, que têm se enveredado, homens pelo mundo dos negócios, e tem alguns até que conversaram comigo antes de abrir qualquer coisa. Vieram informalmente conversar sobre algum empreendimento que eles tomarão. Mas nenhum deles, que eu me lembre agora, me pediu qualquer conselho. Ele veio apenas me informar. E tá bom, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Cada um toca a sua vida
Mas, tipo, irmão, eu tive consultando a Deus e ele me deu uma direção. Eu vou alugar aquele cômodo ali, ó, e vou vou expandir os meus negócios e vou abrir uma segunda filial ali, e vou fazer assim, vou fazer assado. Irmão, mas não, irmão, mas Deus confirmou. Certo, tá bom. Puxa, aquele lugar é um lugar excelente, sim. R$ 32.000 o aluguel, mas, irmão, sim, Deus, e eu olho e falo, não é possível, não é possível. Eu sou um menino no mundo dos negócios. Isso tem tudo para dar errado. E aí daqui a 2 anos, 3 anos, volta totalmente machucado, teve que fechar lá, ficou devendo. Aí a culpa é do dono do imóvel, porque na época da pandemia ele não foi muito legal, que ele não quis baixar o aluguel, e pá, e a culpa em todo mundo. Ele achava que via, mas não via. Eu tenho visto jovens que vão cursar a faculdade e aí eles escolhem erradamente. E aí você chega e fala assim, tenho visto alguns que às vezes, por influência de outros, aí ele diz assim, você pergunta, e aí o que você vai fazer? Eu vou fazer medicina. Medicina. E você conversa 10 minutinhos, você sabe que aquela pessoa não tem aptidão para medicina. Medicina é um dom, né? Se não tiver esse dom, você é médico. Medicina é um dom. Eu não queria estar na pele de vocês. Nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho isso. Não tenho. Eu sofreria demais. Vou fazer medicina. E às vezes se envereda por esse caminho depois. Gente que não tem aptidão, não tem o chamamento, não tem nada. E é uma pessoa frustrada. Eu tenho visto isso em relacionamentos. Você também não tem visto? É aquele ali, ó. É aquele que Deus marcou para mim. Aquela lá, é aquela lá. E depois voltam arrependidos. Quantos divórcios no meio do povo de Deus, quantos problemas. Eu vi um suposto pastor uma vez, aí que tem YouTube aí, famoso, né? É claro que eu não citaria o nome. Foi apostatando, até que, que alguém mandou uma mensagem. Pastor, a situação é a seguinte, sou casado há tantos anos, eu não amo mais a minha esposa. Posso divorciar? Pasmem. Esse homem disse, é claro que deve. Não só pode, deve. Porque Coríntios diz, se não houver amor, não há mais nada. É claro que tem. Vai ficar fazendo o quê? A ovelha tem 7,5 graus de miopia. Ela tem vista curta. Nós precisamos desse colírio celestial. Nós precisamos ver como o Senhor viu. Me permita um exemplo pessoal. Eu gosto muito de história. E essa história que eu vou contar para vocês, eu já contei ela 1.477 vezes para o Esdras. Mas, meu filho, a repetitividade é uma boa ferramenta de ensino. Talvez essa história um dia vai te ajudar. Né? Que ele vai falar assim, pai, De novo. mas me permita uma história pessoal. Em 1982, eu consegui um emprego numa grande empresa lá em Patos de Minas, a CTBC. Hoje ela faz parte do Grupo Algar, de telecomunicações, um grupo muito grande que está em Minas Gerais, São Paulo e também em Mato Grosso e outras regiões lá, Goiás. E entrar na CTBC era como entrar no Banco do Brasil. E eu venho de uma família... Eu já ouvi a história. Já ouviu a história? E eu venho de uma família... Meu pai morreu muito cedo, com muitas dificuldades, e quando eu consegui aquele emprego, consegui aquela vaga, foi uma grande esperança para minha casa, para minha vida, a vida da minha mãe. Eu tinha 17 anos. E eu fui, então, concorri com outros, ganhei um emprego. E aí, mandaram os documentos para Uberlândia, que é a matriz, tudo certo, me ligaram, Leonardo, começa segunda-feira. Eu fui todo feliz e cheguei lá, José Aleixo, o gerente do Recursos Humanos. Ele me pegou e falou assim, seja bem-vindo, nosso novo funcionário, vamos conhecer a empresa. Andamos por toda a empresa. Apresentaram Leonardo, novo funcionário, almoxerifado, portaria, Leonardo e tal. Aí finalmente chegou no almoxerifado e falou, esse aqui é o Zé Reis, vai ser o seu chefe imediato, sua mesa está aqui, está entregue, seja bem-vindo, bom trabalho. E eu sentei naquela mesa e falei, agora eu estou feito. E ele foi saindo assim, e voltou na porta e falou assim, Leonardo, não esquece do certificado de reservista. E você ficou devendo, o Uberlândia está cobrando. Aí eu falei, Zé, eu vou me apresentar agora em janeiro. Eu vou fazer o tiro de guerra ainda. Isso era mais ou menos setembro. Eu falei, o quê?
Você não fez o tiro de guerra? Não, não, para. Nós não contratamos ninguém que não tenha o serviço militar resolvido. Eu perdi o emprego. Eu fiquei 1 minuto na cadeira. Aí eu fui conversar com o gerente. Eu falei, Solegário, tem misericórdia. Não faz isso. Eu sou muito pobre. Eu preciso... Chorei para ele. Ele falou assim, não tem jeito. Solegário, tem misericórdia? Ele falou assim, tem uma possibilidade de você trabalhar aqui. Se o seu sargento, o sargento de guerra, te der um documento falando que você está dispensado em janeiro, eu te contrato. Eu falei, olha, eu fui no sargento do Exército, João Carlos e o sargento Tadeu. E chorei as mágoas para ele. Ele olhou para mim e falou assim, que história triste. Eu vou te dispensar, sim. Em janeiro você vem apresentar, eu vou te dispensar. Aí eu falei, o documento, por favor? Ele falou, não, isso aí eu não posso dar. Mas eu te dou a minha palavra, a palavra de um militar. Voltei lá e falei, cara, tem a palavra de um militar. Ele falou, não vale aqui. Ou é o papel, ou é o papel. E, meu Deus do céu, tem misericórdia. Enfim, o Solegário vira para mim e fala assim, vou fazer um negócio com você, gostei de você. Eu vou segurar essa vaga até janeiro. Fica tranquilo, vai lá em janeiro, pega a dispensa e volta, e você começa a trabalhar. Em janeiro eu fui. Cheguei lá, que tanto de gente. Naquela primeiro semestre foram 129 soldados que ele escolheu, que é bom de gente. Aí, ele falando lá, e eu tranquilo, né? Daqui a pouquinho eu estou trabalhando. Aí ele falou, bom, agora a lista aqui dos que vão fazer, eu escolhi. Fulano. Leonardo de Assis Vieira. Eu falei, não. E eu fui nele. Eu falei, não. Ele falou, não, eu preciso de você. Seus 2 irmãos mais velhos fizeram e eu preciso de você. Essa turma aí, eu não estou com muita fé nele, não. E seus irmãos deram alguma coisa que eu preciso de você. Eu falei, e a sua palavra, sargento? Ele falou, não. A minha necessidade está acima da palavra. Eu não te dispenso de jeito nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu fui num médico lá, renomado, doutor Benedito Correia. Falei, doutor Benedito, expliquei a situação. Ele falou, uau. Ele já estava bem velhinho, já morreu. E o que você quer de mim? Ele era patrão do exército lá, da minha cidade lá, tio de guerra. Eu falei, eu preciso que o senhor me dê um atestado para me levar para o sargento e falar que eu sou incapaz. É só isso que eu preciso. Eu falei, tá bom, eu te dou. E qual doença que você tem? Eu falei, eu não tenho nenhuma. Ele falou, então, não posso. Eu falei, eu preciso disso. Ele falou, calma, eu vou te dar então, calma, eu vou te dar um atestado aqui. Eu lembro direitinho do que ele fez comigo. Ele foi sábio, pegou o papel e falou, então eu vou declarar aqui que Leonardo de Assis Vieira tem um câncer Terminal. estômago, incurável, tal. Eu falei, não, doutor, não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, isso aí não. Eu falei, então vamos para outra coisa. Declaro, tem um tumor na cabeça. Não, doutor, eu não quero isso não tem isso não. Aí ele falou assim, o que tiver de ser, será. Eu não posso, por causa da ética médica, eu nunca vou fazer isso. Você não tem nada. Você tem que experimentar as coisas da sua vida. Confie em Deus, vai embora. E aí, então, eu voltei na CDC e disse, olha, acabou. Pode contratar outra. Eu vou ter que fazer aquele negócio lá. Ele falou, tá bom. Agradeci. Comecei o tiro de guerra em janeiro. Quando foi em abril, na semana, 4 de abril, daria no sábado. Durante a semana, um colega meu de tiro, F. Lima, o número dele 94, o meu era 68. O F. Lima falou, Assis, era o meu nome de guerra. Dia 4, sábado, é meu aniversário, e vão algumas pessoas lá em casa para a gente cantar os parabéns e tal. Eu queria convidá-lo. Eu falei, eu vou. Eu fui. De que eu fui mesmo? Como é que eu estava vestido? Coturno, jeans. Coturno, jeans, uma camisa. Os desenhos assim, havaianos. Foi lá que eu conheci isso aí. Oh, glória. Irmãos, eu faria o tiro de guerra mais umas 200 vezes por causa dela. Foi lá. As ovelhas do Senhor, 7,5 graus de altura. Eu não sabia. Eu não via. Eu estava esperneando. E o Senhor falando, calma, vou te levar para um pasto verde. Esse pasto aí está muito ruim, essa água está contaminada. Vou te levar para um pasto verdejante. Agora você vai ver o que é sofrimento. Agora você vai ver o que é vida.
Irmãos, foi um dia mais especial da minha vida. Ela estava lá, eu convidei ela para dançar, e ela tem sido a minha companheira por 42 anos, e será a minha companheira enquanto tivermos. Amém. Seria uma bênção como esposa, como mãe, como irmã, mas eu não via. Irmãos, 7,5 graus de miopia é muita coisa, mas o nosso pastor enxerga muito bem. Nós podemos confiar totalmente na liderança desse nosso bom pastor. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que vai nos acontecer no futuro. Ele sabe de tudo que já nos aconteceu. Ele sabe tudo, tudo. Às vezes, nas nossas orações, a gente ora assim: ó Senhor, eu queria orar pelo seu Joaquim, da padaria Pão com Queijo, marido da dona Chiquinha. O senhor sabe, o seu Joaquim, da padaria Pão com Queijo, marido da dona Chiquinha. Ele está com um problema na perna. Eu não sei qual perna, mas ajuda ele. Ele tem 3 filhos, não lembro o nome. Às vezes a gente ora assim com Deus, não é? Ele sabe tudo. Ana, ele sabe tudo. Já que ele sabe tudo. Se pudéssemos ver a câmera do outro lado, a gente chega assim: Senhor, eu quero orar pelo... Ele fala assim: Por ele. sou Joaquim, padaria Pão com Queijo. Marido da Chiquinha que você quer, não é? É. Senhor, o senhor sabe que ele está com assim? Não sei que ele está com problema na perna direita. É direita, viu? É o pai do João, do Pedrinho e da Marinha. Senhor, o senhor sabe tudo mesmo? Sei. CPF 12317554664. Ele sabe tudo. E nós não vamos confiar nesse pastor? Irmãos, não é apenas uma teoria, algo utópico. O povo de Deus pode ser guiado 100% pelo Senhor. Ele é aquele que tem uma vista boa. E ele pode pingar esse colírio nos nossos olhos e nos fazer ver claramente. Então, que ele nos ajude. Não é mais desculpa termos essa miopia tão avançada como temos um pastor que enxerga tão bem.